E eu já vou soltar a primeira tese aqui, antes mesmo do Danilão voltar, que é, simplesmente, maiores airdrops de 2025 serão BTC-Fi, tá? Vou explicar um pouquinho do conceito para vocês entenderem, mas basicamente BTC-Fi é um ecossistema de Fi, como a gente viu em Ethereum, com vários aplicativos, só que puxando para o lado do Bitcoin, no caso se posicionando principalmente no preço do Bitcoin, envolvendo de alguma forma a rede do Bitcoin, com segurança, com algum registro de dados na blockchain do Bitcoin, e aí a gente chega justamente nesse setor de BTC-Fi, que é bastante recente, né? Ele não necessariamente nasceu em 2024, mas ele se desenvolveu muito em 2024 e agora para 2025 eu entendo que ele vai superar os maiores airdrops que a gente teve nesse ano de 2024, que foram na Ethereum, e eu entendo que em 2025 a gente vai ter em BTC-Fi, né? Inclusive nos estudos que a gente faz, a gente chegou em algumas conclusões bem interessantes que eu vou mostrar aqui para vocês já já, tá? Antes de mais nada, para a gente poder bater na tese, a gente, inclusive eu recebi um zilhão de perguntas antes de passar com a tese aprovada aqui internamente, a gente bolou alguns argumentos, né? Prós e contras, e eu vou trazer os principais argumentos que me fazem acreditar que a gente vai ter de fato BTC-Fi como um dos maiores ecossistemas de airdrops de 2025, tá? Posso começar, Leilão? Manda bala, mano. Seguinte, hoje, na verdade, desde sempre, a gente teve Bitcoin como a maior blockchain cripto do mundo, tá? Cara, pode falar o que quiser, a gente pode falar do tanto que eles demoram para se mexer, né? O Bitcoin, de certa forma, fica parecendo um Titanic na banheira, porque qualquer virada que ele faz, qualquer desenvolvimento que vai fazer, melhoria, update, nossa, demora anos, demora pra caramba. Mas este é o valor do Bitcoin. E isso faz com que ele seja realmente mais seguro, tá? O Bitcoin é a maior blockchain do mundo. E a gente não tá falando de qualquer coisa, né? A gente tá falando, como nesse exemplo aqui, de simplesmente o 7º ativo de maior valor no mundo, tá? Ele não é só a maior blockchain, ele é basicamente o mercado, tá? Então, para você ver que, de fato, quando a gente fala de Bitcoin, a gente está falando de uma coisa muito maior do que Ethereum, Solana e esse tipo de coisa que a gente gosta muito. Eu, pelo menos, sou, cara, viciado nesse tipo de coisa, esse tipo de caça de airdrop. Mas é bastante diferente a gente falar de Bitcoin. A gente está falando de uma magnitude diferente, tá? Só para vocês terem uma ideia, eu trouxe aqui nesse gráfico de pizza a diferença entre a dominância de Ether e Bitcoin dentro do ecossistema de cripto, porque a gente caça hoje airdrop dentro do ecossistema de Bitcoin com o Ether e, cara, tudo bem, é enorme, o negócio é enorme e deu muito retorno, mas a gente está falando de um ativo que é 5 vezes menor do que o ativo principal. Se você considerar que o Bitcoin tem mais do que 50% de dominância, ele sozinho é maior do que a metade do mercado, né? Então, faz muito sentido a gente entender realmente que existe esse potencial enorme em airdrops de Bitcoin, tá? E não menos interessante do que isso é o fato de que, quando a gente está falando de BTC-Fi, a gente está falando, de certa forma, de um cenário que envolve restaking e também staking, tá? Como foi justamente, na minha opinião, o maior setor, a maior narrativa de 2024, quando a gente está falando de airdrops, tá? Lembre-se de que a gente está circulando os temas aqui mais principalmente para airdrop. Restaking foi a maior narrativa de 2024. Foi onde teve a maior trava de capital, foi onde teve o maior número de usuários, o maior número de carteiras criadas, maiores interações, talvez não tanto quanto algumas outras caças que demandavam muitas transações, mas foi ali que aconteceu o ouro, tá? Até agora, na verdade, para ser sincero, hoje eu entendo que restaking é o maior setor de todos, tá? A gente pode começar a falar alguns nomes, tá? Mas é muito interessante você ver que o restaking, ele sustentou airdrops durante um bom tempo. Se você parar para pensar em bons airdrops nesse segundo semestre, dificilmente você não vai chegar em algum nome de restaking que perdurou durante o ano inteiro, certo? Isso aqui você está falando na maior narrativa em termos de airdrops distribuídos. Exatamente, tá? Principalmente em airdrops no sentido de magnitude mesmo, de tamanho de mercado, de relevância, direcionamento, porque um airdrop de restaking muito bem feito ou muito mal feito, ele pode condenar o projeto e levantar o ecossistema como um todo, né? E isso aconteceu de certa forma, e eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso. Legal. Mas tem 2 símbolos aqui na tela, você sabe quais são, Danilão? A Alien Layer de um lado
O outro eu confesso que me pulou aí. Mandem nos comentários aí se vocês sabem, porque eu não sei não. Eu vou mostrar pra galera. Mas a gente tá falando de Eigenlayer e de Etherfi. Tá? Etherfi. E aí, qual que é o grande lance? Esses dois projetos, eles praticamente se consolidaram como excelentes narrativas no setor. Eigenlayer é muito mais com o staking e o Etherfi como o restaking, né? E nesse caso, a gente tem dois projetos que tem uma magnitude enorme. Cara, a gente tá falando de hoje um TVL de 14 bi no Eigenlayer e de 7 bi no Etherfi, tá? Esses números, é claro, podem ficar meio perdidos, meio soltos, assim, fala assim, tá, tudo bem, é bastante dinheiro, mas até então nunca vou ter isso na minha carteira, então acaba sendo irrelevante. Mas na verdade, o grande ponto que eu quero trazer é que mesmo em um momento que pós-airdrop, eles continuam se sustentando como grandes players dentro do ecossistema de restaking. Afinal, a Eigenlayer não vai ter mais airdrop e a Etherfi vai ter, mas num airdrop perpétuo, que eles falam. Quer dizer, é um round perpétuo. Você vai ganhar sempre um pouquinho, mas não vai ter aquele dia que você tá esperando pra receber. Que loucura. Legal. Pra você ver, eles estão lançando moda, né? Eles basicamente editam o mercado. Entendeu? Muito interessante, né? Legal, muito legal. Boa. E aí aqui eu tenho alguns exemplos da força do restaking, principalmente nesse momento aí de 2024, para vocês entenderem o tamanho e o potencial desse impacto. E a gente já vai fazer a correlação com o BTCFi também, tá? Mas veja, o máximo de depósitos na Pendle foi marcado pelo airdrop da Eigenlayer, que foi o que eu acabei de mostrar, que é o maior setor, é o maior projeto do setor, tá? O que isso significa? Na tela aí para vocês, ó. Pendle, basicamente, como a gente já falou várias vezes em diversas lives, inclusive o Birce até nomeou de Remora, né? A Pendle é um projeto que acaba tendo uma utilidade, uma ferramenta no ecossistema DeFi e ajuda em rendimentos e também em pontuações, porque ela separa o ativo e te dá o melhor dos dois mundos, você só escolhe para qual lado você prefere ir. E ela estava num crescimento muito grande em 2024, vejam no início de 2024 aqui na tela, dá para ver aqui na esquerda. Cara, ela simplesmente nasceu, ou então se consolidou em 2024, né? Principalmente com o setor de restaking, onde você tinha muito claramente essa divisão de pontos, de ranking, para você se posicionar e ganhar mais e mais e mais, escalar na tabela, principalmente usando os artifícios e as ferramentas como a Pendle. Só que depois que a gente teve o airdrop da Eigenlayer, a gente teve uma queda muito grande. É justamente isso que eu quero dizer aqui, ó. No máximo de depósito da Pendle foi marcado pelo airdrop da Eigenlayer. Parece que o interesse foi perdido nesse tipo de projeto. E é claro que a Pendle é só um exemplo de ferramenta, mas isso se estendeu a diversos fatores dentro do mercado. A gente viu o ecossistema todo de airdrops caindo um pouquinho também depois do airdrop da Eigenlayer. Também existe o fato de que o preço do Bitcoin mudou nesses períodos, enfim, faz total sentido você colocar mais coisas na conta, tá? Mas um dos fatores mais relevantes foi o fato de que o airdrop da Eigenlayer saiu talvez aquela grande, imensa expectativa que a gente tinha, que diversos perfis falavam, e eu concordava, que deveria ter sido o maior airdrop, e não foi, tá? Da Eigenlayer. E mesmo não sendo, ele teve esse impacto aqui no mercado. Caramba. Pois é, bizarro. E acabei de olhar aqui pra bola de cristal, lembrei, pedi pra galera mandar um like. É verdade, Como é que tá bem isso aí? lembrado, bem lembrado. Estamos com mais de 1000 likes aqui, mas eu não consigo saber, a partir de 1000 likes ele só fica 1000, então não sei se a gente tá chegando ou não. Nunca cheguei nessa etapa, Nunca né? cheguei nessa etapa. 1088 likes Olha aí, só. ó, nossa produção falando. Adianta a galera mandar mensagem agora? É claro que faz o seguinte, vamos fazer que nem a gente fez com o Igão, que no final eu soltei algumas moedinhas e ele comentou. Nossa, O maravilha. pessoal joga o airdrop aqui que vocês querem que a gente comente, e a gente fica 10 minutinhos aqui só discutindo o que a gente tá achando sobre esse airdrop. O que você acha? Eu acho ótimo. Fechado então, mandem aí que a gente vai comentar sobre os airdrops que vocês mandarem. Fechou. Show. É isso aí. Um dos outros exemplos de força do restaking é que um dos poucos produtos que decolou no ano foi o setor de restaking, tá? A gente mostrou a Pendle, mostrou um pouco de restaking, cara, não foram todos os mercados que bombaram nesse ano. O mercado de games, por exemplo, não bombou. E a gente tem diversos outros mercados que subiram um pouquinho com a maré, né? Porque a maré sobe e eles estão boiando, mas que não chegaram a sair da água, né? Que foi o caso de restaking. E isso acontece bastante pelo momento do mercado, tá? Que puxa bastante o setor de restaking, tá? Então, tô reforçando para vocês bastante que o setor de restaking, ele foi muito importante em 2024, muito grande, um setor que se consolidou, mas que de certa forma também se desenvolveu muito. Ele não era assim no começo do ano.
Não menos importante, na verdade é o grande X da questão, hoje BTCFi é sobre restaking de Bitcoin. A gente hoje, quando fala de BTCFi, né, quando a gente fala do dinheiro que está dentro desse ecossistema de BTCFi, a gente está falando de restaking. E eu acho que BTCFi é muito mais do que restaking, mas ele está BTC staking, sabe? Ele está nesse timing. É como quando surgiram os NFTs, talvez os primeiros foram para jogos, mas hoje não é só sobre isso. Os primeiros foram PFP, né, imagenzinha, Neymar comprando, enfim. Agora a gente tem outras aplicações. No momento embrionário de BTCFi, a gente está falando de restaking de Bitcoin, tá? E aí temos aqui 2 projetos que são gigantes no cenário de restaking. Eu vou pedir pro Danilão acertar os 2 de novo. Será que ele vai saber, galera? Olha lá. Aí você me pegou. Nenhum dos 2? Linha, pode ser? Algum Não, deles? não é. Você sempre fala de linha, putz, eu não sei. Isso aí, galera. Porque quando eu falei isso daí, o pessoal sabia que era EtherFi. Só eu que sou meio cabaço, não sei não. Mas eles são mais difíceis. Mandem aí embaixo, porque, putz... Vou falar. Não sei, cara. É o seguinte, a gente tá falando de Babylon, que é o primeiro, e de Lombard. Olha lá, são o dois Guilherme projetos. acertou aí, falou Babylon e Lombard. Bravo. Esse aí deve estar caçando. Esse tá caçando. E aí, eu coloquei justamente esses 2 projetos porque eles fazem correlação com os outros 2. A Babylon, ela funciona como um setor de restaking de Bitcoin. Diga aí. Teve um cara aqui que chegou. É meu querido senhor âncora, por gentileza, pergunta ao magnata dos airdrops. Essa a gente vai puxar daqui a pouco, Anderson. Vamos puxar. Beleza. Que massa. Mano, é o seguinte, o setor de restaking, né, ele aconteceu muito fortemente na Ethereum e eu tô vendo uma réplica dentro do setor de BTCFi. A gente tá falando da Babylon como um grande ecossistema que segura os outros projetos. É como se a Babylon fosse a madeirinha que segura os outros fantoches, sabe? É ela que mantém tudo funcionando. Assim como a Eigenlayer foi com o ecossistema de restaking, onde tinha EtherFi, mas não só. Teve Renzo, teve Swell, né? Teve Kelp também, que vai ter o airdrop agora, já perdeu o timing. E aqui na Babylon a gente tem a Lorenzo e várias outras que são sustentadas pela Babylon, tá? E aí a gente pode comparar um pouquinho, para vocês verem o tamanho do capital, que realmente é um capital muito relevante, um capital que começa a crescer e já está se estabelecendo acima do bilhão, mas não tão grande como a gente viu no cenário anterior. Olha só, aqui eu trouxe uma comparação para vocês terem bastante noção do que eu tô falando. A Eigenlayer sozinha, hoje, depois do timing de hype, tá com 14 bi de total value locked, de dinheiro preso ali. É como se eu depositasse, por exemplo, $1.000 ali e você também, e tá somando tudo e a gente tem esse valor aqui na tela. Veja que a própria EtherFi, que é um braço do setor de restaking, ela é várias vezes maior que a Babylon, que seria como se fosse a Eigenlayer do setor de restaking, né? E a Lombard, então, menor ainda, pelo menos ali 6 vezes menor do que a EtherFi. A gente está falando de um ecossistema que tem suas semelhanças, mas isso não se reflete no preço da mesma forma. O que você está falando é o seguinte, pelo que eu estou entendendo, as duas da esquerda ali, onde você tem a Eigenlayer e a EtherFi, são Ethereum, e do outro lado você tem as que seriam... BTCFi. Meio que as representantes do mesmo esquema, né? Só que no ecossistema do Bitcoin. No caso, seriam Babylon e Lombard. Só que a gente está falando de um ecossistema com muito mais potencial que é o do Bitcoin, né? Por ele já ser tão grande, mas mesmo assim as representantes, né, as analogias de uma e outra, elas são muito menores no ecossistema do Bitcoin do que elas são na Ethereum, é isso? Isso mesmo. Mas isso tem muito mais a ver com o timing de mercado. A gente não teve tempo de desenvolver ainda na rede do Bitcoin. Até porque a rede do Bitcoin, ela não tem como ter contrato inteligente da mesma forma que a Ethereum. Que a Solana, Sui, Sei, Aptos, enfim, podia passar a lista de um ano aqui. Mas o Bitcoin, ele foi desenvolvido com outro propósito. Ele é uma blockchain 1.0, ele não aceita esse tipo de coisa. A arquitetura não foi pronta para isso. É como você construir uma casa de madeira e querer colocar em cima um monte de andar. Você não vai conseguir colocar mais andares nessa casa. Ela é feita de madeira, ela é de madeira e acabou, você entendeu? Isso não necessariamente precisa ser um problema, mas é uma característica do Bitcoin, tá? Então, para o mercado acontecer, a gente tem umas características que eu vou falar mais pra frente, mas ele ainda está embrionário, tá? Ele ainda não pegou o mesmo tamanho
do que a gente teve nos outros dois ali que são do E além desse ponto de infraestrutura, você acha que o perfil do holder ser diferente afeta muito isso também, o tamanho do mercado? Porque, por exemplo, o cara da Ethereum, muitas vezes o cara já tá ali, gosta de DeFi, viu isso daí, mas tem gente do Bitcoin que, cara, é aquele cara que ele fala, cara, Bitcoin é pra se comprar, guarda direito e não mexe, né? Então, eu pelo menos vejo esse perfil, não sei se você vê também, que o holder do Bitcoin, ele tá muito menos propenso a operações de DeFi, em média, do que o holder de Ethereum. Você acha que isso é um problema? Eu acho que isso, na verdade, é uma característica muito positiva pra gente que vai caçar. Ah, tá. Pra mim é uma ótima... Menos concorrência, né? Exatamente. Mas, pô, você leu a apresentação antes? Eu terminei hoje, o cara já tá prevendo ali, ó, que a próxima tese, holders de BTC não usa DeFi. O que eu quero dizer com isso? Uma pessoa que comprou o Bitcoin, né, pelo menos no começo ou antes dessa hype de airdrops, vamos colocar 2 anos pra trás aí, ela não comprou pra especular nem rendimento e nem airdrop, Sim. você entendeu? Ela tinha outra ideia. Então ela não tá aqui por isso. Dificilmente ela vai colocar os seus bitcoins em risco por causa disso. Ainda mais depois de ver o Bitcoin chupando a dominância desse jeito. Não é por isso que ela tá aqui. Quando você compra Bitcoin, você tá pensando também em proteger, de certa forma, a reserva de valor, que no futuro pode se consolidar, né? São todas as teses do Bitcoin. Você não quer botar para jogo seus Bitcoins, né? A ideia não é depositar numa corretora, é você guardar em uma hard wallet, guardar em um papelzinho e evitar qualquer tipo de conexão. Você tirar da rede do Bitcoin, colocar em outra rede, no aplicativo, na internet, se expor, cara, vai ser difícil isso acontecer, tá? Não é essa exatamente a estratégia de quem usa o Bitcoin para holdar. E aí eu vou traduzir um pouquinho esse cenário para a galera entender. Holders de Bitcoin não movimentam seus ativos como os holders de ETH, Sol e demais tokens. O que significa isso? O holder de Bitcoin, ele não busca atividade on-chain. Muitos Bitcoins, inclusive, ficam parados durante anos, né? É uma característica diferente de uso. É como se você tivesse uma relíquia e você deixa guardada em casa. Diferente de um Ether, é como se fosse uma utilidade para você no dia a dia conquistar outras coisas também, como rendimentos em DeFi ou airdrops na sua carteira. Então existe uma característica diferente do possuidor do token, tá? Certo? Ah, perfeito. E além disso, né, pra gente pensar um pouquinho sobre o holder de Bitcoin não usar DeFi, é porque o Bitcoin necessita de outra blockchain para ter o ecossistema de DeFi. Só pra gente colocar tudo na mesma linha, tá? DeFi significa Decentralized Finance, ou então finanças descentralizadas. É como aquele aplicativo de banco que você busca algum rendimento, né, sempre melhor do que a poupança. E você tem isso também nas redes, como por exemplo na Ethereum e por aí vai. Você não tem isso no Bitcoin porque o ecossistema não permite, tá? Como eu falei, a casa é de madeira, ela não permite essa estrutura. Então o Bitcoin precisa de outra rede, que no caso é a rede Ethereum, principalmente nesse momento, tá? Mas para você ter em mente que o fato do holder do Bitcoin, da pessoa que tem Bitcoin, precisar de outra rede, obriga ele, caso ele queira participar do BTCFi, a tirar do hold. Ele não consegue manter o Bitcoin na sua própria carteira, na sua própria rede Bitcoin. Porque nada acontece ali. Acontece fora, que é refletido por causa do capital de dentro do Bitcoin. Certo? Perfeito. Além disso, quando a gente traduz todos esses pontos que eu estou levantando, a gente pode ter a certeza de que a competição em BTCFi será menor que na Ethereum. O que isso significa? Mesmo tendo 6 vezes do tamanho, tá? Se a gente tirar só o Satoshi, a gente já abaixa esse número. E você vai abaixando, quando você percebe, você vê que assim, tem menos gente no Bitcoin disposto a caçar airdrop. Tem menos gente exposto ao preço do Bitcoin disposto a caçar airdrop. Porque você se expor ao preço do Bitcoin, na verdade, te faz, num ditado popular, né? Te expor na segurança. E no momento de boom, ninguém quer isso, né? Na verdade, a galera pede o contrário, né? Pede a agressividade, né? Pede horas de sono mal dormidas para poder se expor ali em ativos que ela quer buscar algum retorno maior. Então eu entendo que a competição vai ser menor. É como se a gente fosse contar o número de carteiras, Danilão. Eu acho que vai ter menos carteiras caçando BTCFi do que tiveram caçando airdrops na Ethereum. Perfeito. Muito pelo perfil, né? Exatamente. Então, até talvez a média, né? A gente vai falar sobre o próximo argumento aqui, mas talvez até a média de capital de cada holder deve ser muito maior do holder de Bitcoin, né? Se a gente fosse falar, não sei, não tem esse dado aí, então não vou afirmar. Mas a ideia que eu quero trazer é que, de fato, é um outro perfil, tá?
É igual chamar nerd pra jogar bola. É diferente. Então, é o seguinte. Além disso, a gente hoje, depois de falar que o Bitcoin é a maior blockchain do mundo, que o restaking foi a maior narrativa de 2024, e o Bitcoin, quando a gente fala BTCFi, se traduz em restaking. E também, depois de falar de holder de Bitcoin não usa DeFi, a gente tem poucos projetos no ecossistema, tá? Poucos projetos mesmo. Então, acaba sendo bastante interessante a gente pensar que dá pra gente caçar direito o que tem ali, tá? Existe uma facilidade maior de concentrar com calma o que a gente tá fazendo, a relevância de tudo e por aí vai. Eu acho que o Sub-011, ele faz a pergunta que resume o que a gente tá falando. Ele fala, pra mim não faz sentido nenhum tirar o Bitcoin da carteira física pra pôr em airdrops e aí trocar o certo pelo duvidoso. Acho que esse é o perfil, né? É isso. E sabe quem que vai colocar esse dinheiro? Quem tem Ethereum, quem tem não Solana. É o holder de Bitcoin. Isso, exatamente. Né? Por isso a competição é menor. Você vai tirar Ethereum da Ethereum para comprar Bitcoin na Ethereum. Sim. É um pouquinho contra-intuitivo. Então, eu acho que vai ter um pouquinho menos de gente fazendo, ou melhor, um pouquinho menos de capital disposto a correr esse risco, que é um risco em contrassenso, assim, enfim. Acaba sendo complicado. Mas pensando um pouquinho nos poucos projetos do ecossistema, eu montei um esqueminha legal aqui, Danilão. Olha só, esse aqui você não tinha visto, tá? Você vai ver depois, né? Você consegue ver ele? Tá atrasado. Por enquanto não, tô atrasado. Agora sim. Boa. O que eu fiz? Eu bolei 3 prateleiras. Tá. A prateleira A, a prateleira B e prateleira C. E nessas prateleiras eu coloquei os protocolos mais relevantes, talvez assim, indispensáveis. Os protocolos que correm por fora, que são também importantes. E por último, os protocolos que talvez estejam até escondidos ou que pouca gente conhece, do setor de BTCFi, exatamente. Muito bom, legal. E você não vai soltar o nomezinho, não? Eu vou. Eu posso? Alguns. Vamos ver com a galera quem acerta mais desses daí. Tem alguns aí que você já falou, né? Não, eu bolei isso aqui pensando na gincana. Na gincana. Você vai fazer o seguinte, você vai tentar adivinhar quantos nomes da A, da B e da C, tá? Das 3 prateleiras, fechou? Beleza. Danilão tá com quantos pontos ali? Não, tô fudido já. Você sabe a Pendle, vai. Eu sei a Pendle, a Babylon e a outra que é Lombard. A Lombard, né? É a última não, né? A última não, é a Rap. Danilão tá com fome. Não parece o Rap ali? Parece. A última se chama Meso. Tá? Meso. Exatamente. Mas aí pra você ver que são poucos os projetos que eu conseguiria colocar no setor A. Eu tive que forçar a barra com a Meso no setor A, que eu acho ela realmente muito grande, e com a Pendle também, que de certa forma não é muito BTCFi, mas ela vai abarcar também essa tecnologia, né? Ela vai abraçar esse setor e vai ajudar ele a crescer. Ela já tá fazendo isso. Inclusive, eu tô com alguns YT na Pendle. Esse é papo para um outro dia. Aí, qual que é o grande lance? É que a gente não tem tantos projetos para colocar na prateleira A, como eu teria de Ethereum. Dá para eu citar mais de 10 de Ethereum. Isso não acontece no BTCFi, por enquanto. E é o melhor momento pra gente eventualmente começar a se expor, tá? Mas vamos ver a prateleira B? Vamos ver. A galera tava acertando a prateleira A, né? Eu falei todos os nomes, né? Falaram Mellow no último aqui. Não. Babylon, Lombard, Pendle e Mellow. Não, Mellow também é boa. Joga outra... Tá na tela aí, ó. Tá na tela aí. Então, a prateleira B, vamos ver quantos acertam. E, enquanto isso, eu vou puxar só uma dúvida aqui do Manel, que ele fala qual que é o sentido de staking no Bitcoin se ele é Proof of Work. Teve essa pergunta maravilhosa. É excelente. Qual que é o nome dele? Manel. Manel, tu é fera, mano. Qual que é o sentido? O sentido é você tirar um pouquinho de capital do Bitcoin, colocar o capital para jogo e você tendo uma empresa, capitalizar, basicamente, para você poder negociar, gerar valor e por aí vai. Porque você, usuário, eu não sei se eu consigo te convencer a fazer isso, porque nem eu mesmo me convenço. Né? O capital que eu estou pondo para jogo, ele não é um capital que estava em Bitcoin. Ele é um capital que estava em outras caças e que eu vou ter que colocar em Bitcoin para poder caçar esses projetos, tá? Perfeito. Então a gente tem 4 outros exemplos, mas tem um deles que tem nome, então não vale. Tá escrito ali. Pô, eu ia falar bem o que eu já sei que tem um ali que é Bitlayer. Os outros não? Teve a Nath Fernandes falou que Bob é algum aí. É o primeiro. O primeiro é Bob. Ó, deixa eu só falar mais uma pergunta, enquanto o pessoal vai mandando aí. O Sub-Zero falou que você disse os airdrops e não falou quanto de dinheiro precisa pôr em cada um. Tá, mas isso é um pouquinho individual. Isso é uma coisa pra gente falar com calma numa comunidade. Tá, beleza, fechado. Mas vamos lá, a gente fala mais sobre isso aí. Ali a gente tem Bob, que é uma Layer 2 EVM
que tem como proposta o Bitcoin, tá bom? Uhum. Tem um ecossistema de Bitcoin. Depois a gente tem Solve Protocol. Renato Ranulfo aqui acertou essa. Boa. O Solve que vai trabalhar com staking de Bitcoin em diversas redes, como Ethereum, Binance, Bob, Bitlayer e por aí vai, tá? A outra que é um dos símbolos mais bonitinhos ali que tem, que é a Lorenzo Protocol, onde você também pode fazer o staking. Caio Santos acertou o Lorenzo aqui. Olha só. Galera tá somando pontos aí, que dá pra você fazer o staking de Bitcoin também e usar em algumas Layer 2. E a Bitlayer, que é uma rede, inclusive foi o último vídeo que eu soltei. Né? Na verdade, hoje teria um vídeo sobre Bob, mas eu não postei porque a gente tá fazendo uma coisa muito mais importante hoje, tá? Então vai ficar pra semana que vem ali. Mas são outros projetos pra gente colocar numa prateleira 2. E você vê que ainda assim, eu não consigo botar tantos projetos ali. Sim. E eu não tô olhando pro projeto apenas em relação ao financiamento que ele recebeu, mas talvez ao impacto que isso gera dentro do ecossistema, entendeu? Perfeito. Vamos pro C? Bora pro C aí. Bora, agora vai ser mais difícil, hein? A gente tá chegando nas questões mais difíceis. Vamos lá, Danilão. Esse aí ficou um pouco mais difícil mesmo, né? Nossa, esse eu não sei conhece nenhum. nada. Parece o símbolo da Star Atlas, aquele primeiro ali. Olha só. Vamos lá, a gente tá falando de Avalon. É como se fosse uma ave do sistema de Bitcoin, tá bom? Ela funciona principalmente na Ethereum, mas também na Arbitrum e outras redes como o Bob e na Bitlayer. Você vê que é tudo um ecossistema fechadinho, parece até que as pessoas se conhecem, tudo primo, sabe? Aí depois a gente tem Satilé, que também é um ecossistema parecido, a gente tem Corn. Essa eu ia conseguir. E a última... Spark. Olha, boa, varinha mágica, ele chama Merlin. Merlin, tá? Que é uma rede que ainda tá em testnet. Então a gente tem basicamente aqui... Quantos projetos? 12? 12 projetos, tá? Eu sou de humanas, galera. Então, 12 projetos que vão te ajudar a se posicionar muito bem no projeto, no ecossistema de BTCFi. Tem muitos outros, não significa que vale a pena necessariamente todos usar, porque às vezes algum projeto da prateleira C vai te dar um retorno maior. A Gito nunca esteve antes do airdrop na prateleira A, ela se tornou uma prateleira A depois. Então esse tipo de coisa você tem que estudar, ver com calma, e desse aqui mais 50% a gente está cobrindo dos airdrops, tanto no canal como na comunidade, enfim. Nem todos eu consegui estudar ainda a fim, né? Como, por exemplo, o último ali, o que você falou que era o Spark, né? O Merlin ainda não deu tempo de eu passar por ele, pra você ver como é muito recente esse tipo de coisa. Excelente, cara. Muito bom mesmo. Aqui a gente tem bastante gente aqui perguntando sobre alguns airdrops que eu vou puxar aí no fim das suas teses, mas acho que a gente tem que sair... puxar mais algumas teses aí pra daí a gente finalizar e ir pra nossa parte final da live. A parte final vai ser boa, hein? Vai ser top. Nossa! Mas é o seguinte, pra fechar a tese de BTCFi, olha esse gráfico, galera. Olha o final do gráfico. A gente teve simplesmente um morrinho, foi um primeiro desenvolvimento ali antes de julho, tá? Em 2024. Você vê que antes de 2024 o sistema era quase inexistente. E agora, pro final do ano, a gente tá crescendo demais. A gente muito mais do que duplicou o capital, né, incluído dentro do ecossistema. A gente chegou ali em 4 bi e começou o ano de 2024 abaixo de 1 bi. Então, realmente é um timing muito bom para eu ficar confortável e usar essa tese aqui na bola de cristal, tá? Então, esse gráfico aqui resume toda a tese. É um excelente momento para a gente compreender que BTCFi vai entregar os maiores airdrops de 2025. Um recado muito importante aí para dar para vocês, porque já são 4 horas e 13 minutos aqui do dia 24/11 de 2024 e há 13 minutos atrás, às 16 horas, a gente abriu oficialmente a Black Friday aqui da Mercúrios. Então eu queria falar para vocês o que a gente separou para vocês nessa Black Friday. Basicamente, pedir para a produção colocar aí a nossa segunda tela aí para vocês verem. A gente está programando aqui a nossa maior Black Friday do mercado de cripto, né? O que a gente está querendo fazer aqui para vocês hoje, nesse momento aqui de mercado. A gente acha que a gente está num momento de mercado muito interessante, né? Para a gente ter novos investimentos e começar a mudar um pouco a sua carteira, começar a estudar mais. Então, a gente está fazendo a maior Black Friday que a gente já fez aqui na história da Mercúrios. E, para doer meu coração, a gente está com desconto em todos os produtos aqui da casa. Quem já acompanha a gente há mais tempo sabe que a gente normalmente não faz desconto aqui de jeito nenhum, mas como é Black Friday, o mercado tá subindo, vocês deixaram mais de 600 likes aqui, a gente tá liberando uma condição especial para os 50 primeiros que quiserem aproveitar aqui com a gente. Eu vou explicar aqui enquanto tá tendo a substituição aqui do nosso público, fiquem aí, já vão deixando o like, porque
Como vai funcionar essa Black Friday? Basicamente, a gente está com todas as carteiras de investimento que a gente tem aqui na casa com desconto, com uma condição especial e, claro, com uma condição diferente, né, para quem já é cliente nosso. Eu vou explicar aqui para vocês, para quem não sabe, né, a gente tem aqui o nosso principal produto na casa, que é a Mercúrios Pro. A Mercúrios Pro é a nossa assinatura que contempla todas as estratégias para você investir do jeito certo ali em cripto. Então, você assinando a Mercúrios Pro, você vai ter acesso às nossas 3 trilhas, que são os 3 cursos que a gente tem hoje aqui na casa, que é a trilha sem segredos, a trilha expert e a trilha airdrops. Então, a trilha sem segredos para aquela pessoa iniciante, não entendeu nada, não sabe de nada de cripto e quer entender desde os conceitos mais básicos até o mais avançado. Você entra na trilha iniciante, a gente vai te ensinar todo o beabá, né? Tudo que é mais importante para você saber ali de custódia, de como definir os ativos que você vai ter na sua carteira e como gerir ela nos seus primeiros passos, né? Você vai começar ali e vai ter ali acesso à trilha sem segredos e à carteira starter de investimentos. Então, algo para papai e com mamãe para sair do zero e começar a ter os primeiros resultados. Depois disso, você pode ter ali aquela pessoa que quer diversificar mais os seus investimentos, ou aquela pessoa mais nerd, né, que já quer entender realmente a fundo de como funciona o mercado de cripto. Para isso, a gente criou a trilha Expert. Quando eu falo expert, é expert mesmo, tá? Não é para a pessoa que quer saber só ali os conceitos básicos de cripto. É quem quer entender como a gente faz análise, como que a gente está mostrando aqui para vocês. Então, como a gente faz uma análise fundamentalista de cripto, explicar como funciona o mercado realmente, aí para que você não caia aí nas ladainhas que existem aí no mercado de cripto, você recebe a trilha Expert. E, né, melhor ainda, para quem quiser ainda ter acesso à nossa estratégia de airdrops, que complementa tudo isso dentro de uma carteira perfeita, a gente tem uma trilha só para isso aí, com vídeos do Caião, do Léo e de todo mundo aí que você já conhece. Lembrando que, então, você recebe esses 3 cursos, você recebe essas 4 carteiras, então você vai ter acesso à carteira Starter, a carteira perfeita, que pra gente hoje é a nossa melhor alocação, e, obviamente, para quem quiser aí ter as pimentinhas, né, e tá ligado aí na aula do Igão, né, e quer saber das moedinhas que a gente está investindo, a gente tem uma carteira só para quem tem esse perfil mais agressivo, tá? Então, a carteira agressiva é aquela carteira mais focada em altcoins e que você pode ali buscar um resultado maior, também correndo um risco maior, tá? Então, tudo isso você recebe com a Mercúrios Pro, fora a comunidade no Discord que a gente tem para você conversar com todos esses analistas que estão por aqui, tá? Todos os que estão passando aqui estão no nosso grupo lá do Discord e vão estar lá para trocar ideia com você. Putz, Danilo, não quero participar ali de um curso, de uma comunidade, todo mundo vê as dúvidas, porque é algo muito particular. Sem problema, você tem o suporte dos nossos analistas no seu WhatsApp. Então, a qualquer momento que você quiser, como a gente falou, a gente quer oferecer o produto mais completo do mercado ao melhor preço possível. Então, eu sempre falo isso daqui aqui, né? Se você achar uma assinatura que tenha tudo que a gente oferece a um preço mais baixo, traz pra gente que a gente cobre a oferta na hora. Mas não vai ser fácil não, porque a gente já procurou bastante aí. E lembrando, né, putz, você fala, cara, Danilo, é muita coisa aí pra mim e tal, eu acho que eu prefiro elas em separado, eu prefiro só a carteira agressiva ali para ter uma recomendação mais agressiva ali dos meus investimentos, não preciso de todos esses cursos, ou então só quero o curso iniciante. Para todas elas a gente tem um produto específico. Então, por exemplo, a gente vai ter o produto que é só da carteira agressiva, né, onde você tem ali alguns cursos e a recomendação ali semanal. Você tem também a carteira de airdrops, que é para participar só dessa comunidade, ou então a carteira starter, onde você vai ter ali tudo que você precisa para os seus primeiros passos, beleza? E como vai funcionar a condição especial? Primeiramente, se você é assinante, desconsidera tudo que eu estou falando aqui, porque o seu desconto vai ser muito melhor, tá? A gente está te tratando muito como prioridade, como a gente sempre foi. Então, ó, se você é assinante, clica nesse link, vai cair no WhatsApp e a gente vai fazer uma oferta especial para cada assinante que clicar aqui e chamar a gente. Porque isso vai variar com há quanto tempo você assina a gente, qual produto e tudo mais, mas eu te garanto que vai ser melhor do que a condição que eu estou oferecendo aqui, tá? Então já clica aqui, esses links estão todos aqui na descrição. E na Black Friday, então, para a gente fazer um resumo, como vai funcionar esse desconto, a gente vai ter um desconto de R$250 para quem fizer a assinatura da Mercúrios Pro, de R$200 para airdrops, de R$100 para agressiva, e a Starter já é barato, menos de R$1 por dia, não tem nem como dar desconto, né? Mas uma coisa muito importante aqui para quem quiser e dar esse passo e participar com a gente aqui da Mercúrios Pro. Se você firmar esse compromisso com a gente agora, os 50 primeiros que assinarem vão ganhar uma imersão
comigo e, mais importante ainda, com o Bills que tá aí com vocês, né? Acho que esse é o principal valor, no qual a gente vai ver como se posicionar para 2025. Quando eu falo uma imersão, é uma imersão online, uma call onde a gente entra com vocês, mostra a nossa visão do mercado e vocês podem compartilhar com a gente as suas experiências e o que vocês estão olhando agora para o mercado, para a gente ter certeza que você tá bem posicionado ali para 2025. Então, Bills, putz, tô me posicionando assim, tô certo, tô errado? Estratégia de entrada, formato da carteira, estratégia de airdrops, estratégia de saída, tudo. Exatamente. Então, assim, dá uma visão geral ali para você começar do jeito certo ali em 2025. Então, para todo mundo que quiser aproveitar aí a Black Friday, eu tenho certeza que a gente não vai fazer mais desconto assim, porque eu acho isso já maluquice, mas dessa vez a gente tá fazendo aí esses descontos válidos aí por esse período da Black Friday pros 50 primeiros que participarem, tá? Todos esses links, né, estão aqui, tanto nesse QR Code que tá aqui em cima, quanto no primeiro link ali da descrição.